Primeiro de tudo, eu tô muito, 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 muito feliz de estar aqui agora, nesse primeiro encontro, o primeiro de vários encontros que nós vamos ter aqui. Muitos. E eu tô muito feliz mesmo. Então, me perdoem se o meu rosto estiver esfuziante demais, mas é porque realmente eu tenho plena certeza de que eu estou no lugar certo, na hora certa. A gente sabe que isso é um fato, mas quando a gente tem consciência disso, a coisa dá um salto. Então, o que a gente pode esperar desses nossos encontros? Tudo que a gente vai conversar hoje vai ser o ponto de partida. Porque todos os itens, né, que a gente for conversando aqui, eles vão ser simplesmente uma pincelada e nós vamos aprofundar em todos. Por quê? Porque todos os itens que a gente for conversar aqui fazem parte da nossa transformação. Uma transformação para algo diferente do que eu sou, uma transformação daquilo que eu não sou, mas que estou vivendo hoje, para aquilo que eu sou em essência. Porque o que a gente busca aqui com esse trabalho? Reconectar com a nossa essência. Por que é tão importante eu me reconectar com a minha essência? Óbvio, pela minha completude, né, para que a minha vida realmente tenha sentido, tudo isso. Só que tem uma questão que é muito importante. Quando eu me reconecto com a minha verdade, com a minha essência, a minha potencialidade, ela se expande a níveis infinitos. Por quê? Porque nós somos pura energia. E quando a gente está potencializado o quê? Na nossa congruência, na nossa conexão, na nossa verdade, na nossa essência, uau! Né? E é isso, gente, é isso que me move, porque é isso que eu sinto na minha pele todos os dias quando eu faço o meu ofício. Eu sou terapeuta, mas eu não sou terapeuta porque eu me tornei uma terapeuta ao longo da vida. Não, eu acho que eu já nasci terapeuta, eu fiz outras coisas durante a minha vida. Mas no momento em que eu me reconectei 100% com a minha essência, eu retornei ao meu estado essencial. Então eu acho que eu sou terapeuta porque é o meu estado essencial. Eu tenho necessidade de mostrar a mim e a você a sua potencialidade, o quanto que você é expansivo por natureza e está vivendo uma vida limitada. Por quê? Porque acredita ser aquilo que não é. Não é culpa sua, não tem nada a ver com isso, mas é simplesmente porque quando a gente coloca a cabecinha de fora, no momento que a gente nasce, a gente já aprende um manual daquilo que pode, o que não pode. Então a gente não exerce a nossa essência, a gente não experimenta a nossa verdade. O tempo todo vem alguém dando um polimentozinho aqui, um polimentozinho ali, mas é um polimento social. Entende? É por mal que os nossos pais, que são as primeiras pessoas que interferem no nosso molde inicial, é proposital isso? É pro mal? Não! Eles fazem isso com a melhor das intenções. Por quê? Porque o ser humano, a primeira coisa que nós, seres humanos, sentimos necessidade é de sermos aceitos, é de sermos importantes. Então, quando a gente coloca a cabecinha para fora, a gente também está querendo ser aceito. E ali a mamãe e o papai começam a fazer os primeiros polimentos na gente, dizendo aquilo que pode e o que não pode, o que é feio e o que é bonito, o que é bom e o que é ruim. Tem sempre essa polaridade. A gente ainda vive nessa polaridade, na dimensão que a gente vive. Mas a gente está evoluindo, ok? Não vamos ficar paradinho aqui, não. Então, papai e mamãe, eles começam a colocar
né, nos nossos moldes o que pode e o que não pode. Por quê? Porque eles também querem que nós sejamos aceitos por todos. É uma condição nossa do ser humano. Então a gente faz isso sem nem perceber. Então quando a mamãe, né, dá a luz a um serzinho, ela quer que aquele serzinho seja tão amado, tão aceito, quanto ela o ama e o aceita. E aí ela começa a fazer os pequenos ajustes. Como? Na prática, vamos imaginar a gente com 2 aninhos, a gente sai correndo, e aí vem a mamãe, não pode. Aí a gente não pode correr. A informação que fica, não pode correr, porque a mamãe não deixa, a mamãe dá bronca. Depois a gente começa a querer pular no sofá, a gente quer testar se a gente é passarinho ou não. Aí a gente pula, aí a gente, né, se sente livre para tudo, daqui a pouco vem a mamãe, para! Gente, mas que menina tentada, não é assim? E aí a gente não pula. Daqui a pouco você quer cantar, aí você começa a cantar pela casa, você tá testando se você é um Pavarotti, se você é uma Barbra Streisand, e aí a mamãe, silêncio, você vai acordar todo mundo, os vizinhos, então você já vai sendo polido. Aí daqui a pouco você vai lá na caixinha de maquiagem dela e pega todas aquelas maquiagens e se pinta toda, se borra toda, mas fica aquela coisa linda no espelho. Para com isso! Então você vai tendo tantas podas ao longo do caminho que quando você se torna adulto, sem perceber, você mesma já se poda em tudo. Então vamos lá, um teste. Se eu perguntar para você o que te faz feliz, você vai pensar assim, o que me faz feliz é o meu relacionamento, é a minha casa de praia, ai, eu vi uma bolsa maravilhosa, nossa, tô sonhando com aquela bolsa, na hora que eu compro eu fico feliz. Um homem, geralmente, né, vocês me entendem, se é que vocês me entendem, o homem geralmente gosta de uma máquina, né? Se eu tiver uma Ferrari, se eu tiver um Porsche, um carro com tantas cilindradas, um carro turbinado, nossa, aquilo me deixa feliz. Então a gente tem algumas coisas que a gente pensa assim, cara, quando eu realizar isso aqui, eu acho que eu vou ficar feliz. Quando a minha família, quando eu atingir determinado ponto na minha carreira e de estabilidade, eu vou me sentir feliz. Só que eu tenho quase que absoluta certeza, só não posso garantir, né? Porque pode ser que tenham pessoas que já acordaram para isso, mas eu tenho quase que absoluta certeza que você não sabe o que verdadeiramente te faz feliz. Assim como eu verdadeiramente posso não saber 100% o que me faz feliz. Por quê? Porque a gente aprende muitas coisas. Assim que a gente inicia a nossa jornada aqui, a gente aprende principalmente o que é certo e o que é errado, a gente aprende valores, a gente aprende tudo. Mas não necessariamente a gente vive aquilo que nós somos em essência. Por tudo aquilo, né, que a gente falou sobre esses polimentos que papai e mamãe vão dando pra gente desde a infância, a gente aprende a gostar das coisas. Mas quando a gente atinge uma determinada maturidade, a gente não volta para dentro da gente mesmo para fazer assim uma faxina, uma limpeza de tudo aquilo que a gente absorveu como verdade e olhou para dentro da gente para falar assim, será que essa é realmente a minha verdade? Será que é realmente aquilo que é a minha essência? Normalmente a gente não faz isso, mas agora a gente está começando a fazer e você vai começar a fazer também, porque isso eu vou passar para você aqui. A importância. Por que a gente precisa fazer isso, esse olhar para dentro? Porque quando eu olho para dentro e eu tiro aquilo que não é meu em essência, mas tudo bem, eu honro tudo que eu aprendi, porque me fez chegar até aqui. Só que hoje eu não preciso mais continuar a minha jornada com aquilo que não sou eu. Eu posso continuar a minha jornada sendo eu integralmente. Por que é tão importante eu me olhar?
Porque é importante eu resgatar a minha essência, é importante eu me resgatar a minha matriz, porque é isso que vai me tornar forte o suficiente, que vai restaurar minha potencialidade máxima para que eu viva o melhor nessa experiência, nessa jornada que a gente está passando por aqui. E por que que eu preciso viver o meu melhor? Porque é isso que vai me expandir em consciência. E eu tô aqui para me expandir, para ser cada vez melhor. Falando em experiência, é muito importante a gente saber se o nosso foco está na experiência ou no resultado. Segundinhos para reflexão. O seu foco está na experiência ou nos resultados que você tem na sua vida? Se tiver no resultado, eu vou te dar uma notícia não muito legal. O seu foco está no lugar errado. Porque o resultado nem sempre traz pra gente o valor daquilo que a gente experienciou. Agora, a experiência sempre, se o meu foco for na experiência, ela sempre vai me mostrar como eu posso usufruir daquela experiência para me tornar uma pessoa melhor, expandir a minha consciência. Vou te dar um exemplo. Por que que o meu foco não deve ser no resultado? Porque há resultados que quando a gente olha para eles parecem terem sido resultados favoráveis. Exemplo, se eu alcanço um título que eu venho almejando há muito tempo, um título, sei lá, na minha profissão, eu me torno autoridade numa determinada área profissional da minha vida, eu me torno autoridade, um especialista, tal. E aquilo, esse título, me deixa arrogante, esse resultado positivo que eu obtive na minha vida não foi bacana. Porque esse resultado me tornou arrogante. Então ele não me tornou uma pessoa melhor, ele não expandiu a minha consciência em prol do todo, em prol da minha benevolência, do meu crescimento. Ele me tornou arrogante, ele me contraiu. Ele me envaideceu de uma forma negativa. Mas ele não foi um título? Ele não foi uma conquista? Em contrapartida, muitas vezes algo que a gente acha que foi alguma coisa que... uma pseudo, né? uma compreensão de perda na minha vida, pode ser uma perda de alguém muito importante, uma perda de um relacionamento, um rompimento de um relacionamento, uma perda financeira, uma doença. Muitas vezes, quando um acontecimento desse acontece na nossa vida e nos faz refletir intensamente e profundamente, às vezes esse evento, ele nos trouxe uma consciência maior, ele nos tornou às vezes mais humildes diante da vida, ele às vezes me torna tolerante, porque eu passando às vezes por uma situação, um desafio difícil, eu começo a ser tolerante com a dificuldade que o outro enfrenta também. Entende? Então, recapitulando, é muito mais importante que a gente tenha o nosso foco na experiência do que no resultado. A experiência faz da gente pessoas melhores, o resultado nem sempre. Claro que se a gente puder unir os dois, maravilhoso, mas isso nem sempre é uma condição nossa. E aí vem a nossa confiança. E aí vem a confiança quando eu estou conectada ou quando eu estou desconectada. Se eu estou conectada a um bem maior, se eu estou conectada a uma fonte infinita, a uma inteligência infinita, eu estou conectada a quem eu sou em essência, eu confio
que aquele resultado foi o melhor resultado que eu poderia ter, independente se ele foi uma perda ou um ganho no resultado final, olhando assim com a minha mentezinha assim de terceira dimensão, restrita e tal, eu olho aquele resultado e naquele momento ele pode ter uma característica negativa ou positiva, mas para mim ele foi positivo. Então, quanto mais conectada eu estiver à minha fonte de quem eu sou em essência, eu confio no trajeto. Eu não controlo esse resultado nem esse caminho. Eu não controlo, eu confio. Agora, a gente está falando de controle. Eu não controlo o externo, mas eu domino o meu interno. Então, quando eu domino o meu interno, como que eu faço para eu poder experienciar da melhor forma possível? Eu faço escolhas comigo. Eu faço escolhas de olhar a vida com um olhar amoroso. Eu faço escolhas de olhar a vida a partir de um lugar de confiança que eu tenho no fluxo, na inteligência dessa vida. O que ela está querendo me mostrar. E eu só consigo fazer isso também quando eu estou conectada. Quando eu estou na minha essência, na minha alma. Porque se eu estiver no controle, eu vou estar ligada ao meu ego. O ego no bom sentido, tá, gente? Depois a gente pode aprofundar o que é o ego. Mas quando eu tô muito presa aos resultados, normalmente eu tô presa ao meu ego, ao controle. Então tudo aquilo que foge me deixa desestabilizada. Agora, quando eu me desidentifico do meu ego e eu confio na essência, eu confio no fluxo, tudo que eu estou vivendo, eu enxergo, eu percebo que é para o meu bem maior, que é para o meu desenvolvimento. Quando às vezes eu manifesto na minha vida um relacionamento difícil, vou repetir, quando eu manifesto, a gente vai ter oportunidade de aprofundar em tudo isso que a gente está conversando aqui. Tudo isso são pontos importantes para a nossa transformação. Repito, transformação para a gente ser uma nova pessoa, uma outra pessoa, não. Para a gente reconectar com a nossa essência, para sermos quem nós somos de fato e deixarmos de ser quem nós não somos. Deixarmos de ser identificado com esse ego que se comunica com o mundo exterior a partir das inseguranças e medos, e voltar à minha conexão com a minha alma, e aí eu começo a me relacionar com o mundo externo a partir do amor e da confiança, sabendo que o mundo externo, ele traz para mim aquilo que eu preciso aprender, aquilo que eu preciso melhorar dentro de mim. Eu não tenho que mudar nada fora, até porque é impossível. Mas a partir daquilo, das minhas relações com o mundo exterior, eu percebo que eu preciso mudar dentro de mim, para minha expansão, porque eu me expandindo, porque eu me tornando fluida, eu voltando a ser o meu estado de luz, eu também estou impactando nas minhas relações, melhorando a todos ao meu redor. Esse é o meu trabalho aqui. Esse é o meu propósito, assim como é o seu. E a gente vai ver isso, porque na hora que você estiver vivendo isso, seja o que for, você vai estar num estado de paz. E aí você vai falar assim, Rosana, quer dizer que quando eu estou no estado de paz, eu não tenho mais problemas? Não! Não é nada disso. Você vai continuar tendo desafios, você vai continuar tendo experiências, às vezes difíceis, você vai continuar, tem dias que você vai estar muito irritado, tem dias que você vai estar triste, tem dias, qualquer coisa, gente, mas você vai passar por tudo isso num profundo estado de paz. Você sabe que hoje, mesmo sentindo dor, você está em paz,
Isso é diferente da gente estar vivendo hoje uma ansiedade, um medo, uma irritação que ninguém sabe de onde vem, para onde vai. Tá todo mundo, sabe, se batendo, se bicando, se culpando, cada um responsabilizando o outro pelas suas dores. Olha, ai, 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 ai. É um mundo frenético que a gente está vivendo hoje. E eu aposto que você está sentindo isso dentro de você. Porque eu recebo 10 entre 10 pessoas que eu atendo trazem para mim essa ansiedade. Trazem para mim esse desconforto com o mundo externo. Trazem para mim que o outro me irrita, o outro me prejudica, o outro me machuca, o outro. É sempre o outro. E a gente não percebe que está tudo dentro da gente. Depois eu vou aprimorar isso para vocês também. Nós manifestamos porque nós somos um campo de energia. Nós somos um campo vibracional. Nós vibramos inconscientemente todos os sentimentos e emoções que não foram processados na nossa vida de forma neutra, correta, amorosa. Então esses sentimentos e emoções, eles estão reverberando dentro da gente desde que a gente se entende por gente. Eles reverberam, eles emanam. E como esse campo é um campo magnético, ele atrai, ele manifesta mais disso que eu sinto. Por isso a necessidade imensa da gente fazer limpezas, da gente olhar para dentro da gente e saber tudo aquilo que está guardado no meu inconsciente, que eu não elaborei de forma correta, de forma neutra, e aquilo está reverberando, manifestando na minha vida todas as experiências, e eu acredito que tudo que acontece na minha vida é aleatório e não é. Então eu acredito que o outro está me machucando, eu acredito que o outro está me prejudicando, eu acredito que o outro está me agredindo. Não! Isso tudo está dentro de mim e eu manifesto isso. Não quer dizer que sejamos passivos. Então tudo que acontece eu tenho que ser passiva? Não! Tudo que acontece é um alerta para que a gente olhe. O que a gente não pode é passar por tudo de forma... hello, não sei o que está acontecendo, sabe? Eu tô aqui de bobo nessa vida. Não! Tô aqui hoje para acordar vocês, porque eu também fui acordada. Então a gente está aqui para fazer isso, entende? A gente está aqui o tempo todo para se ajudar. O meu ofício hoje, o meu trabalho, a minha paixão, o amor pelo que eu faço, o meu dom é de fazer o que eu estou fazendo aqui agora. Eu não podia ficar calada por mais tempo. Calar, que eu digo, é falar a partir da minha alma. E na hora que eu começo a falar e eu ajudo pessoas a se transformarem, eu falo, bingo, era isso. Então eu já fui muitas coisas na minha vida, profissional principalmente, mas o profissional e a minha vida é uma coisa só. Quando eu separo o meu profissional da minha vida, eu tô desconectada, eu não tô fazendo aquilo que eu amo. Porque você pode ser não sei, qualquer trabalho. Pensa, às vezes que eu tenho um trabalho simples, eu sou faxineira. Ok, você tem o melhor trabalho, o melhor ofício que alguém pode ter. Você entra na casa de uma pessoa e você limpa a casa daquela pessoa. Eu sou uma faxineira também, de alma. Porque eu entro na alma das pessoas e eu limpo aquelas emoções nocivas que estão ali bloqueando o potencial máximo de cada um. Então eu também sou uma faxineira. Você está limpando a casa. A casa é a expressão física da energia daquela pessoa. E a gente vai sujando a nossa casa ao longo do dia. E chega no final do dia, a gente faz uma limpeza. Então, quando você recebe a confiança de alguém abrir as portas da casa para você entrar lá e fazer a melhor limpeza que você pode fazer, você está exercendo o grau máximo do seu propósito de vida. Porque você não está só limpando, você está levando o seu amor, você está vibrando amor naquela casa. E é isso que a gente tem que fazer
tudo que a gente faz na vida, a gente tem que colocar o nosso amor inteiro ali dentro. E é um amor incondicional, não é aquele amor que eu só sinto pelas pessoas que são boazinhas, fofinhas, lindinhas, facílimas de amar. Não! É a casa suja. Entende, gente? Eu fico muito intensa, porque isso vai vindo dentro de mim de uma forma, porque eu quero que você sinta isso também, esse tesão pela vida, esse tesão por fazer aquilo que te move, não importa. Hoje você fala assim, será que eu faço aquilo que me move? Entra um pouquinho, não deixa essa mente conscientezinha aqui, que eu também vou falar sobre o nosso campo eletromagnético, que significa a nossa mente consciente. Um percentual pequeno de manifestação. E o potencial grande da nossa manifestação é o nosso amor, é aquilo que a gente vibra em essência. Mas a gente tem que deixar esse amor explodir dentro da gente. Enquanto a gente tem um monte de marcas, de traumas, de bloqueios, de dores emocionais, de impactos, de choques que estão guardados lá dentro do meu inconsciente, é isso que está reverberando. Por isso que você às vezes quer uma coisa, mas o que acontece na sua vida é outra. Completamente diferente. E você fala, Rosana, eu não entendo. Eu faço de tudo, mas a minha vida tá difícil porque lá no seu inconsciente tem algo que pode ser uma crença, que pode ser um trauma, que pode ser um bloqueio, qualquer coisa que está aqui dentro, vibrando, reverberando, e você acredita que é isso que está sendo, que isso que está sendo manifestado na sua vida é aleatório, não é, está sendo manifestado através da sua vibração. Então a gente tem que mudar isso, e é fácil mudar isso, é muito fácil mudar isso. E o primeiro passo para a gente mudar isso é a gente aceitar que a gente está desconectado de quem nós somos em essência. Quando a gente aceita isso, já é o primeiro grande passo. Porque quando a gente rejeita, quando a gente reage a essa possibilidade de que há algo em mim que eu preciso transformar, limpar, olhar com responsabilidade, com autorresponsabilidade, eu já estou dissolvendo muros na minha frente. Eu deixei de reagir, agora eu aceito que eu posso mudar, que eu devo mudar. Que tudo de negativo, de doloroso que está acontecendo na minha vida é bênção na minha vida, é presente, é alerta que está me dizendo tem algo que pode ser melhorado. O sofrimento, ele não é para te fazer mal, para você dizer que a sua vida é trágica, não é. O sofrimento é uma bola vermelha piscando de alerta. Ele é para isso, é para te mostrar o quanto que você pode se expandir. Entende? Cara, depois que a gente entende isso, a gente começa a ficar amigo das dores que a gente enfrenta. O que essa dor quer me mostrar? E não mais, eu rejeito essa dor. Não! 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 É pedrinha preciosa. Uma dor. Não rejeita mais. Outra coisa importante, não culpe os outros pelas dores que você sente. Foi você que manifestou o outro. Ele é um espelho daquilo que a gente sente dentro da gente. O outro é a possibilidade de eu me expressar com a dor que eu tenho dentro de mim. Então, se a minha relação não tá bacana, eu tenho que olhar para dentro de mim e não para o outro. Não quer dizer que você vai aceitar tudo que venha do outro, não, porque até porque quando você se conhece, você já não aceita mais aquilo que vem do outro, mas não é dizendo para ele parar, é que você fez uma transformação, aquilo já não comunica mais com você. Então você já sai daquela situação com mais facilidade. Você não quer mais mudar o outro, você já sabe que aquilo não faz mais sintonia com você quando você corta dentro de você essa comunicação. E como que você corta essa comunicação? Saindo daquela mesma sintonia. Porque a gente só manifesta na nossa vida aquilo que está em sintonia com o nosso campo vibracional.
e recapitulando, o que é o nosso campo emocional, o campo vibratório, né? É tudo aquilo que a gente guarda dentro do nosso inconsciente que não foi bem processado, que nem foi processado, aliás. Então, como a gente não tem condição de elaborar normalmente, tudo isso vem guardado desde a nossa infância, porque na nossa infância a gente não elabora as nossas emoções, a gente simplesmente deixa que entre. Porque a gente não tem nenhum filtro. Mas isso tudo, gente, detalhe por detalhe dessa conversa que a gente está tendo hoje, é apenas uma introdução. Detalhe por detalhe, a gente vai mergulhar profundo, porque aí sim, eu falo que, lógico que numa sessão de terapia comigo, eu faço muitas movimentações energéticas, porque a gente tem como entrar num campo do nosso inconsciente e fazer as mudanças lá. Então a gente tem respostas, a gente tem resultados muito rápidos. Mas eu não baseio o meu trabalho e falo para os meus pacientes para que não criem expectativas em termos de resultado. Lembra que eu falo da experiência do resultado? Porque o principal é a experiência. Eu quero que as pessoas que estejam aqui diante de mim estejam com tesão pela vida, pela experiência, pela caminhada e não pelo resultado, primeiramente. Porque ele vai ser uma consequência, óbvio. Quando você olha para você com amor, a consequência é o resultado amoroso, que você vai começar a olhar para a vida de uma forma positiva, amorosa. E você começando a olhar para a vida de uma forma positiva e amorosa, você vai manifestar uma vida positiva, amorosa, abundante. E aí sim, você vai começar a projetar, você vai começar a planejar uma vida muito melhor, muito mais coerente e congruente com a sua luz interior, com a sua essência, com tudo que você veio fazer aqui, porque o seu potencial é ilimitado. Ninguém veio para essa vida aqui para ter uma experiência medíocre. O que é o medíocre? É o mediano. É o morno. E você não tem que ser morno. Você tem que ser tudo. Tudo. Por muito tempo, gente, vou contar uma historinha. Por muito tempo, eu ouvi... eu até hoje tenho vontade de rir com isso, mas por muito tempo eu ouvi, desde a minha mãe, depois assim, amigos mais próximos, marido. As pessoas todas chegavam para mim e falavam assim: Rosana, você tem que olhar para isso, você é muito intensa em tudo. Quando você gosta de alguma coisa, você acha que todo mundo tem que gostar igual. E não é assim, Rosana. Aí eu falei assim, realmente, acho que eu devo ter alguma coisa errada em mim. Porque eu, quando fico empolgada, eu me empolgo e acho que todo mundo tem que se empolgar também. Né? Era uma coisa, uma intensidade. E aí eu fui, por muitos anos na minha vida, eu fui tentando conter essa minha intensidade. Até que, na hora que eu fui fazer o meu mergulho interno de verdade, que eu fui me conhecer, que eu fui conhecer a minha essência, que eu fui ver aquilo que é congruente, que é aquilo que, sabe, me move, eu vi que era a minha maior qualidade, a intensidade. Olha isso. Olha isso! Eu tive que dar voltas para chegar num ponto que já era meu desde a minha infância. Olha isso! E é isso que eu tô trazendo para vocês. A gente não tem que se transformar em outra coisa hoje. Não, a gente só tem que deixar de ser aquilo que a gente não é. E aí eu deixei de ser aquela que fica controlando. Não, eu não vou controlar. Mas eu não sou uma pessoa de grandes vultos, né, no meu dia a dia. Não é isso. Eu sou intensa no meu sentimento. Então, meu sentimento, ele é grandioso. Na hora que a gente sintoniza, né, e eu tô falando aqui com você, eu sinto esse amor por você. Porque eu tô sentindo o que eu tô falando. E eu sei, isso ninguém precisa me falar. Eu sei que quem tá aqui comigo tá por sintonia.
E você vai perceber isso também na sua vida. Ninguém vai entrar na sua vida que não esteja em sintonia com você naquele momento, naquele processo, para te ensinar, para te melhorar, entendeu? Então hoje, como eu estou falando de vibração de puro amor, eu sei que você também está nessa vibração. Então isso explode dentro de mim. Isso faz uma bolha, uma intensidade realmente. Aí eu volto e falo assim, caramba, olha, por muito tempo eu tentei não ser aquilo que eu era. E hoje eu resgatei tudo isso. E eu sou tudo isso. Então eu sou essa intensidade na hora que eu percebo o quanto que o meu coração se expande quando eu falo o que eu amo, quando eu sei que eu estou podendo interferir no seu processo de uma forma positiva. Porque se não for para ser positivo, gente, não tem razão da gente se relacionar. Se eu estiver dentro de um relacionamento que ele me contrai, não tem razão para aquilo. Ele está me mostrando alguma coisa que eu não estou enxergando. E é lógico que as relações são para ambos se olharem. Por isso que a gente se conecta, mesmo que a gente num primeiro momento não saiba o que é um amor incondicional, mas é por isso que a gente nos nossos relacionamentos, a gente tem muito aprendizado. Porque a primeira coisa que a gente tem vontade de fazer quando a gente se relaciona é se melhorar. Quando a gente começa a não querer mais isso pelo outro, aí a gente está em maus lençóis. A gente precisa realmente olhar para isso. Porque alguma coisa não está bacana. Alguma coisa saiu, o trem saiu do trilho. Porque os relacionamentos, eles servem para a gente poder se enxergar, ele é para o bem. Então, quando eu não percebo isso e o relacionamento começa a se tornar tóxico, eu não estou olhando para dentro de mim. Quando eu começo a olhar para dentro, isso cada um, né? Cada um. Então, se as duas partes olham para dentro de si e percebem o que está gerando, né, de toxicidade nesse relacionamento, cada um vai se melhorar e vai... Por quê? Porque é esse amor que movimenta essa energia toda. Agora, se tiver uma desconexão e um estiver culpando o outro o tempo todo, ninguém está querendo se olhar, isso vai acabar. A grande oportunidade de crescimento vai para o ralo. Então é lógico que tem às vezes, né, nesse caminho, um relacionamento em que um desperta, o outro não. E aí esse que desperta, ele vai trabalhar o seu autoconhecimento, vai retornando para a sua essência a partir de amor, a partir de um amor incondicional, né, desse estado realmente de autorresponsabilidade, e ele vai limpando o seu campo vibracional daquelas sensações, emoções contratoras, de emoções contratoras que baixam a nossa vibração e a nossa frequência, e aí vai começar a não fazer mais sintonia com aquilo que fazia com o parceiro ou a parceira, porque tinha uma sintonia ali no momento em que eu começo a limpar o meu campo vibracional daquelas emoções contratoras, eu vou me elevando em vibração. Eu vou indo para uma vibração mais positiva e aquela pessoa, né, o meu parceiro, minha parceira, que não está acompanhando isso, porque não está fazendo um autoconhecimento em si próprio, vai ficando com aquela mesma vibração que tinha e a minha vibração está aumentando. Vai ter uma hora que a gente não se comunica mais. Então esse é um risco que as relações que não têm essa responsabilidade acabam passando. Por isso que a gente vê hoje tantos relacionamentos onde existe muito um dedando o outro, né? Um colocando a responsabilidade da sua felicidade no outro, e não é. E aí o que vem? Frustração. A expectativa de que o outro vai te preencher só está mostrando para você que você tem alguma coisa dentro de você a ser preenchida por você própria. O nome disso normalmente é amor. Se você não se ama, você vai querer que o outro te ame do tamanho que preencha esse vazio interno. Só que não existe amor externo que preencha o nosso vazio interno. Não existe. Nós temos que nos preencher, nós já somos essa fonte.
Só que a gente, quando está desconectado da gente mesmo, a gente não percebe. E quando a gente não percebe isso, a gente exige do outro. De uma forma, não é uma forma muito falada, muitas vezes. Mas a gente cria uma expectativa. E onde tem uma expectativa, o que vem juntinho? Frustração, decepção. Então, as relações, quando a gente se ama verdadeiramente, quando a gente está totalmente preenchido no nosso autoconhecimento, autorresponsabilidade, eu já sou puro amor. Então, eu só me relaciono com o outro para o nosso crescimento. Então, se eu sou puro amor, eu não espero que o outro me preencha, eu emano o amor para o outro. E o outro não espera que eu o preencha, ele emana amor a mim. Então, amor com amor, expansão. E a gente vai expandindo a nossa consciência cada vez mais a partir do amor. O amor é o combustível do universo. É o combustível da manifestação. O amor, ele não é esse amor que a gente conhece quando a gente ama um filho, quando a gente ama um namorado, quando a gente ama a mãe, o pai, o cachorrinho. Não. O amor é muito maior. O combustível do universo é o amor, porque é um amor incondicional. É um amor quando eu olho para a humanidade e sinto amor pela humanidade. E sinto amor por quem eu não conheço. E sinto amor por você, que muitas vezes eu nem conheço, mas eu sei que a sua alma é intacta, ela é puro amor. Só que você, como você não sabe disso, você se engana. Então você manifesta todos os medos e inseguranças que estão no seu ego porque você está desconectado. E você acaba se comunicando com o mundo externo a partir dos seus medos, das suas inseguranças. E isso se transcreve no mundo em formas de arrogância, em forma de submissão, em forma de tantas coisas, gente. Eu acho que a gente ficaria aqui horas falando tantas máscaras que a gente coloca para poder encobrir as nossas inseguranças, as nossas carências, os nossos medos, as nossas culpas, tudo isso que fica ali dentro quando a gente não olha. Mas a boa notícia é que quando a gente olha, vai ficando tão fácil a gente perceber, vai ficando tão gostoso o caminho, que tudo isso que você viveu até hoje, fica para trás. Acabou. De agora em diante, é uma nova forma de enxergar a vida. E é uma nova dimensão que a gente atinge, por quê? Para a gente trocar de dimensão, para a gente mudar de dimensão, a gente tem que mudar a nossa vibração. No momento em que a gente não se identifica, que a gente não precisa mais viver o nosso dia a dia na insegurança, viver o nosso dia a dia na raiva, viver o nosso dia a dia no medo, viver o nosso dia a dia na preocupação, a gente simplesmente compreende tudo isso, dissolve tudo isso, limpa esse campo. E a gente começa a viver as nossas experiências a partir da confiança, a partir da luz, a partir da alegria, a partir da felicidade, que nada tem a ver da gente ter problemas ou não. Significa a nossa determinação de enxergar a vida com novos óculos. Novos. Nós colocamos os nossos óculos. Nós colocamos. Eu não sou vítima do mundo, eu coloco agora o óculos da autorresponsabilidade e eu determino as minhas experiências. Eu é que determino. E isso tudo a gente vai ver aqui, porque sou eu que determino. E na hora que a gente vê isso, acabou, gente. Acabou. A gente vai continuar essa vida exatamente como ela é, só que com um novo olhar, uma nova perspectiva. E você se torna forte, e você se torna ativo. Então tudo que você ficava até hoje preso nesse WhatsApp, procurando alguma coisinha que
que te desse um alento, porque você está desesperado, aquele sofá da morte, que você fica sentado naquele sofá da morte, que não tem vontade de fazer nada, e fica naquele sofá da morte procurando, mudando todos os canais para ver se tem alguma coisinha que possa te anestesiar, te distrair daquelas dores que você tem dentro de você. Gente, tudo isso acaba quando a gente aceita que a gente está manifestando tudo isso na nossa vida. Quando a gente aceita, a gente olha. E quando a gente olha, a gente tem todo o poder de transformar. Todo o poder de transformar. Basta a gente trocar esse títulozinho horroroso, que depois a gente vai aprofundar também. Não se culpem, mas observem e comecem a se despedir desse títulozinho de vitimização para autorresponsabilidade. E a vitimização, gente, ela é traiçoeira, que ela se disfarça, mas ela se disfarça assim com uma inteligência que você fica bobo de ver como a vitimização se disfarça. Basta a gente falar, nossa, que semana difícil, pronto. Entendeu? Mas é claro, é um exagero. A gente vai falar isso e tudo bem. Mas a gente vai saber que a gente não é mais vítima de nada nesse mundo. Por quê? Porque no momento em que eu sei que as decisões que eu tomo na minha vida transformam a minha vida e a minha realidade, aí eu vou saber que realmente, se eu estou vivendo uma situação difícil, é que eu não tive a responsabilidade de fazer as minhas escolhas. E tudo bem se eu estiver passando por um desafio muito difícil, tudo bem, porque a escolha que eu vou fazer é de passar por aquele desafio da melhor forma possível, com autorresponsabilidade. Tá legal, gente? Bom, o nosso tempo tá ficando apertado. Eu não quero que seja algo maçante, né, essa nossa conversa. A gente vai ter vários outros encontros e a gente vai aprofundar em vários e ainda vai trazer novos para a gente cuidar também. Porque quanto mais consciência a gente tiver, mais isso vai calçando a nossa segurança para as mudanças que a gente precisa implementar na nossa vida. Mudanças para que a gente seja cada vez mais livre. O que dói na sua vida, na minha vida, na vida de qualquer pessoa, não são as situações, os eventos que acontecem. É a sua sensação de aprisionamento diante deles. Porque os fatos na vida, eles são neutros. Tudo na nossa vida é neutro. Só depende da nossa interpretação. Então, enquanto você está se sentindo aprisionado, a sua interpretação é de que você é incapaz de resolver aquilo. Por isso que quanto mais conversas a gente tiver aqui, quanto mais a sua consciência for se expandindo, quanto mais conhecimento você tiver, mais você vai se calçando de que tudo isso que você acreditou até agora é um engano e que ele pode ser facilmente dissolvido. E na hora que ele é facilmente dissolvido, o que que fica? A sua confiança em você mesmo. Por quê? Porque o conhecimento traz isso pra gente. E no momento em que você vai vendo que tudo isso é muito fácil de ser dissolvido, você já não é mais um aprisionado diante dos fatos e dos eventos que acontecem na sua vida. Você é livre para decidir a forma como você observa aquele acontecimento. Então, cada acontecimento na minha vida, ele é um salto que eu dou. Sendo ele um evento difícil ou um evento de grande alegria na minha vida, sempre são saltos que eu tô dando. Eu escolhi o quê? A liberdade. E é isso que eu tô trazendo para você também. Essa escolha de sermos livres, mas nós somos livres juntos. Contem comigo. Eu vou aqui aprofundar em tudo que vocês quiserem. Podem mandar também perguntas, as dúvidas de vocês. Rosana, alguma coisa não ficou clara, eu não consigo sentir isso, não tem problema. Podem mandar tudo, porque nós vamos mergulhar profundo e vai ser a melhor viagem que você já fez na sua vida. Porque é uma viagem que você vai ser o maior beneficiário. É uma viagem dentro de você mesmo e você vai reconhecer coisas jamais vistas do lado de fora. Só existem dentro de você.
Você é a pessoa mais maravilhosa desse universo. Não existe nada fora. Não existe nada fora. Essa ilusão dessa materialidade distrai em você o principal. Olha para dentro que todo o seu externo vai ser modificado também. Eu garanto isso a você. Tá legal? Então eu espero que alguma coisinha, mesmo que tenha sido uma única palavra, tenha tocado o seu coração. Eu espero que essa nossa caminhada juntos seja uma caminhada assim de grandes frutos, de grandes transformações. Transformações para que a gente se conheça como essência. Nós somos um. Eu preciso de você. Eu preciso do seu crescimento também, eu preciso da sua consciência. Eu preciso, assim como quem está do seu lado precisa. Nós precisamos um dos outros. Nós somos uma mesma onda. Nós somos um mesmo complexo. Nós somos uma coisa só. Entende? Nós somos a mesma substância. O que tem dentro de você tem dentro de mim. E é por isso que nesse momento nós estamos 100% conectados. Porque nós somos uma coisa só. Então, quanto mais expansivo você tiver, mais eu vou estar também e mais a gente vai reverberar essa expansão para todos ao nosso redor. Então, vamos juntos. Vem comigo. Vem comigo que essa viagem vai ser maravilhosa. Um beijo no seu coração. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo muito.